Muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que o Instituto Português do Desporto e Juventude e a equipa do programa Clube Top vos dá, quer aos presentes, quer às centenas de pessoas que nos acompanham online via Facebook e YouTube, as boas-vindas ao primeiro simpósio do Clube Top com o tema O Futuro do Dirigismo Desportivo. Para nos dar as boas-vindas, convido a palavra do Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco. Muito obrigado, muito boa tarde. Um cumprimento a todos e a todas aqueles que estão nesta sala e dizer que é com enorme satisfação que dou as boas-vindas àqueles que estão nesta sala, mas especialmente àqueles que estão a acompanhar ou também àqueles que estão a acompanhar online e que são mais, são cerca de 600 as inscrições e não sei se estarão todos neste momento, mas ao longo do dia, com certeza, ao longo da tarde, com certeza que estarão. E, por isso, agradecer a inscrição e o empenho neste período em que nós assistimos a tantas ações, tantos simpósios, enfim. Dizer que das pessoas que se inscreveram, uma grande parte são dirigentes desportivos, o que nos satisfaz também, e isso é muito importante. Uma palavra especial para todos os municípios que estão aqui. Eu não vou nomear agora um a um, porque depois vão ser chamados para a celebração do protocolo, aos senhores vereadores e aos vice-presidentes que estão aqui dos diferentes municípios. Um agradecimento especial. Permitam-me também agradecer a todas as representantes aqui de municípios, entidades do ensino superior, federações desportivas, associações de classe, e todos aqueles que estão presentes aqui. Alguns vão entrar também à distância para participar neste simpósio e, finalmente, permitam-me também um agradecimento à equipa interna, à equipa de gestão deste programa, do programa Clube Top, nas pessoas especialmente do Francisco Silva e do Frederico Santos, e na pessoa deles, cumprimentar a equipa que tem vindo a pôr este programa em cima. As nossas direções regionais são também estruturas fundamentais para o desenvolvimento deste programa, portanto, uma palavra de apreço, e também à minha colega de conselheira, a Sílvia Vermelho, que ali está e que tem acompanhado também não apenas a preparação do simpósio, mas também o desenvolvimento do programa. Eu vou ser muito breve e deixar apenas duas notas, e essas notas, primeira, é sublinhar o óbvio, e o óbvio para nós todos julgo que será dizer ou fazer um sublinhado sobre a importância clara que têm os dirigentes desportivos benévolos. Estes dirigentes constituem, eu diria, a maior rede de voluntários à escala planetária. Foi uma rede não governamental, como nós sabemos, que resistiu à crise financeira de há 10 anos atrás, ou cerca de 10 anos, 2011, foi a que melhor resistiu. Eu diria que, apesar de ainda não termos avaliado os impactos, mas é aquela que resistiu agora à pandemia e, portanto, é uma rede que continua a garantir o funcionamento destas estruturas associativas de base que são os clubes e, portanto, esta é a primeira nota, porque bem sabemos que é importante sublinhar o trabalho dos dirigentes benévolos e das pessoas que estão à frente dos clubes, porque sem eles dificilmente os clubes conseguem funcionar. Sabemos bem que são estruturas sociais que alimentam sonhos dos nossos jovens, que quando chegam aos clubes, muitos deles sonham chegar a um pódio. Felizmente, poucos, naturalmente, chegam a pódios olímpicos, muitos chegam a pódios regionais, outros chegam a pódios nacionais, mas eu diria que todos os nossos campeões começaram num pequeno clube. É uma evidência também, e isso também é importante sublinhar do nosso ponto de vista. Mas eu diria que os clubes contribuem também para uma coisa muito importante, que é a coesão social, o equilíbrio social, porque os clubes não apenas acolhem a atividade competitiva com os mais jovens, mas também, cada vez mais, os clubes hoje têm atividades não competitivas, que são dirigidas a pessoas adultas, pessoas mais velhas, idosas, pessoas com deficiência, populações especiais e, portanto,
em atividades que são informais. No estudo que nós fizemos, o Instituto, durante a pandemia, foi uma das evidências que nós escolhemos. Foi precisamente que os clubes, cada vez mais, têm atividades que são atividades informais. Portanto, para além das atividades competitivas, cerca de 50% dessas atividades são atividades informais. E isso é um aspecto muito importante. Portanto, os clubes têm, de facto, um impacto económico e social muito relevante. Há várias evidências desses aspectos. O emprego provocado pela atividade desportiva é cerca de 1,4% dos empregos a tempo inteiro e, portanto, não há nenhuma dúvida que este impacto, esta importância destas unidades e das pessoas que em regime benévolo muitas vezes trabalham nestas estruturas é absolutamente determinante. Uma segunda nota para assinalar que, e por isso é que temos este programa, acreditamos que esta rede associativa tem muito mais para dar à sociedade. Nós temos uma rede associativa de cerca de 10 mil clubes, nem todos estão em atividade, mas esta rede, de facto, tem um potencial enorme. Para além deste potencial do ponto de vista social que eu mencionei, tem um impacto, tem um potencial do ponto de vista económico, porque emprega muitas pessoas e aquilo que nós acreditamos é que os clubes, efetivamente, podem ser ainda mais relevantes para as pessoas e especialmente para as comunidades em que funcionam. Para isso é naturalmente necessário melhorar o trabalho que eles próprios têm vindo a desenvolver, com o contributo muito importante, como bem sabemos, das autoridades locais, em especial das autarquias, que têm um trabalho de proximidade com estas entidades. A nossa própria estrutura regional tem feito também esse acompanhamento e, na verdade, o Instituto Português do Desporto e da Juventude tem uma preocupação fundamental com as estruturas de natureza nacional, ou tem a obrigação de se relacionar de forma mais acentuada com essas estruturas de natureza nacional. Mas o Instituto também tem, nas suas preocupações, encerra aqui um conjunto de programas, 3 programas especialmente, que manipulam, no bom sentido, manipulam 3 fatores de desenvolvimento que são essenciais para o desenvolvimento desportivo. Um deles são as instalações, e falo através do programa PRID, que é um programa de reabilitação de instalações desportivas, que nos últimos 6 anos reabilitou mais de 500 instalações desportivas pelo país fora. Depois, um outro fator em que atua é no plano das atividades, com o Programa Nacional de Desporto para Todos. Depois, temos um outro fator, que é o fator do conhecimento, que é precisamente este, da capacitação, em que utilizamos o Clube Top para fazer esse trabalho. Dizer que estes programas que tocam na vida local, todos eles são feitos em cooperação, em parceria com as autarquias locais, com as autoridades locais e muitas vezes até com empresas locais, mas especialmente as autarquias e com o acompanhamento da nossa estrutura regional. Este programa que nos traz aqui hoje, o Clube Top, é precisamente um programa que, do nosso ponto de vista, vai contribuir, vai continuar a contribuir e talvez incrementar, talvez não, seguramente incrementar esse papel, que é um papel de formiguinha, mas é um papel de capacitação das pessoas e das organizações e que muitas vezes é um trabalho que é invisível e que não tem efeitos imediatos. Construir, reabilitar uma instalação, nós conseguimos ver na hora. Capacitar pessoas e o resultado e o impacto que isso tem na vida dos clubes, na vida das comunidades, não é um impacto imediato. Portanto, nós acreditamos que esta transformação silenciosa vai ser feita ao longo do tempo, a médio prazo, teremos resultados com significado e, naturalmente, com a ajuda de todos os parceiros que se vão associando ao programa e que muitos deles, nomeadamente, volto a sublinhar, as câmaras, as federações, os próprios clubes que têm trabalhado nesta capacitação, mas este trabalho silencioso seguramente que vai provocar, vai levar a uma oferta desportiva mais qualificada
e, portanto, termos um impacto social e um impacto económico com mais significado ainda. Termino agradecendo a todos os oradores, a todos os moderadores que aceitaram o nosso convite para estarem aqui esta tarde conosco e que vão abordar diferentes temas neste desafio sobre o futuro do dirigismo desportivo. Finalmente, e mesmo para terminar, só relembrar que decorrem as candidaturas de uma das medidas deste programa, que é a medida mérito, até ao final até dia 17 de outubro, e, portanto, esta medida que vai, no fundo, premiar boas práticas que ocorram precisamente nos clubes de todo o país e, portanto, estejam atentos, consultem o site do Clube Top, o site do próprio Instituto, porque todo este programa se encontra bem explicado e esta medida que se encontra a decorrer será também uma boa oportunidade para que os clubes mostrem aquilo que de bom estão a fazer. Muito obrigado a todos e continuação de bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. De seguida, iremos proceder a um breve momento de assinatura dos memorandos de entendimento entre o Instituto Português do Desporto e Juventude e os municípios de Almada, Barreiro, Belmonte, Mafra e Porto, para o desenvolvimento e dinamização deste programa Clube Top. Agradecia ao Sr. Presidente Vítor Pataco que voltasse ao palco e, sem mais demoras, convido o Sr. Vereador Filipe Pacheco, do município de Almada, para a assinatura do memorando. Exatamente. Tenho agora o prazer de chamar ao palco o Sr. Vereador do município do Barreiro, Rui Braga. Segue-se o município de Belmonte com o Sr. Vice-Presidente Paulo Borralhinho. Peço agora ao chefe de divisão de Desporto e Juventude do município de Mafra, Nuno Benedito, que suba ao palco para a assinatura.
E por último, peço ao Sr. Administrador da Empresa Municipal Ágora, Cultura e Desporto, do município do Porto, o Dr. César Navio, que se junte também para a respectiva assinatura. Muito obrigado a todos. Estamos certos que está dado aqui um primeiro passo decisivo para a capacitação dos nossos clubes desportivos. Vamos então agora dar início ao nosso primeiro painel, com o tema Como atrair e motivar as pessoas para o dirigismo desportivo, onde temos o privilégio de chamar ao palco o moderador do painel, Luís Rodrigues, diretor de instalações desportivas a Tempo Livre Guimarães, docente e formador na Coimbra Business School, na Portugal Football School, entre outras entidades, presidente da direção da Guimagim e vice-presidente da direção da Apogeste. Por favor. De seguida, chamo ao palco os ilustres membros do painel: Dina Maragaia, docente universitária da Universidade da Beira Interior; Rosário Alves, diretora do Clube de Vela e Canoagem de Monte Argil; e Mário Santos, presidente do Gens Sport Clube. Força, podem-se sentar. Podem-se sentar, por favor. Mas já aqui estão? Ok. Entretanto, tivemos aqui a oportunidade, enquanto aguardamos que todos se sentem, também, e pedindo ao Presidente novamente para se juntar ao palco para a assinatura de mais um memorando de entendimento, agora com o município de Vila Franca de Xira, com o Sr. Vereador João Pedro Baião. Muito obrigado. Convido então agora a usar da palavra o moderador Luís Rodrigues. Muito boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir. Em primeiro lugar, as primeiras palavras para agradecer o convite e dar os parabéns ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, na pessoa do seu presidente Vítor Patac e toda a equipa que o acompanha. Dar efetivamente os parabéns a este programa, ao Clube Top, que é mesmo um programa top. Depois gostaria também de cumprimentar os meus colegas de painel. Tenho comigo o privilégio de ter Rosário Alves ao meu lado esquerdo, presidente do Clube de Vela e Canoagem de Montargil; Mário Santos, presidente do Gens Sport Clube; e Dina Maragaia, uma pessoa com mais de 20 anos de experiência docente universitária na Universidade da Beira Interior. Aproveito também para cumprimentar todos os presentes fisicamente e também todas as pessoas que estão a assistir online a este simpósio, que esperemos que seja o mais agradável e útil possível. Eu vou já dar o mote de partida dizendo que nós temos 50 minutos para utilizar, portanto vamos tentar que este tempo seja o mais útil e eficiente possível. Vou fazer apenas aqui uma primeira abordagem e dizer-vos o seguinte: portanto, nós vamos falar sobre um tema que para mim é de grande relevância, que são os dirigentes esportivos e os clubes. O dirigente desportivo representa uma peça vital na arquitetura das organizações desportivas, desde o clube de base à Federação Nacional, cujo estatuto legal está longe de acompanhar a complexidade e as competências necessárias ao exercício destas funções. É necessário e é vital valorizar o papel do dirigente desportivo. Os clubes assumem-se como uma célula básica do sistema desportivo. Sem dirigente não existem clubes. Isto, para mim, é uma verdade incondicional. O país desportivo mudou, mas o modo como o dirigente desportivo tem sido considerado não se alterou. E, como tal, o Estado tem a obrigação de ajudar a reverter esta situação, porque lhe cabe garantir e preservar um bem público que é o desporto, que é algo que nos une. Daí a importância de programas como o Clube Top. A questão da capacitação torna-se hoje em dia vital e importante para que nós consigamos prosseguir o nosso trabalho.
E posto isto, começo já então com um desafio lançado à Dina Miragaia, no sentido de lhe colocar a seguinte questão. Porquê é que não existe tanta gente a enverdar por esta área do dirigismo desportivo? Antes de mais, cumprimentar muito rapidamente os colegas de painel e agradecer o convite que foi interessado, cumprimentar os presentes e 50 minutos vão passar muito rápido e, portanto, não vamos usar muito do nosso tempo para este tipo de discurso. O que dizer sobre o dirigismo e porque é que não há tanta gente quanto expectável nesta ação? Ok, aí. Agora Bom, está. agora sim. Portanto, a questão é porque é que não há tanta gente envolvida no dirigismo quanto é o expectável. Eu penso que ao longo das várias décadas este tipo de envolvimento foi sofrendo algumas mutações. Talvez neste momento tenhamos menos interessados e envolvidos no dirigismo, não é? Alguns estão neste momento envolvidos muitas vezes para aguentar o fecho de portas, não é? Sabemos que isso é um facto. E a verdade é que nós temos várias gerações que se foram envolvendo nesta atividade de forma completamente voluntária, na medida em que o dirigismo ele está muito conectado com aquilo que são as coletividades e os clubes de determinadas regiões, de determinadas cidades. Portanto, há aqui um sentido de afiliação àquele símbolo, não é? Que faz com que muita gente se tenha dedicado a este tipo de envolvimento. Sabemos que é um tipo de ação que implica a dedicação de muito do nosso tempo. E falando particularmente da área da gestão, temos percebido ao longo dos tempos, outros países mais rapidamente do que a Europa e particularmente Portugal, que há de facto uma necessidade de nós trabalharmos algumas competências na área da gestão, nomeadamente no contexto do dirigismo, e talvez este seja um assunto que possamos debater também ao longo deste painel. Mas, respondendo de forma mais diretiva à questão que foi colocada, eu gostava de mencionar particularmente aquilo que é a ausência de dirigismo do ponto de vista feminino. E esse é um tema no qual eu me tenho dedicado em termos de estudo nos últimos tempos, e temos percebido que este é o elefante que está no meio da sala, que toda a gente sabe que está lá, mas andamos constantemente à volta dele, não é? E a verdade é que não deixa de ser caricato, porque quando falamos da área do desporto, supostamente uma área integradora, esta não devia ser uma área onde ainda falamos, onde ainda estas questões se colocam. Eu penso que a questão do dirigismo, ela ligado à questão do fraco envolvimento das mulheres neste tipo de ação, ele resulta daquilo que é um sistema muito complexo na nossa sociedade, e todos nós sabemos que ele existe. A verdade é que vamos percebendo que este envolvimento de mulheres dirigentes vem muitas vezes daquilo que é o envolvimento delas enquanto praticantes de modalidade. Temos alguns contextos de presidentes de federações, de presidentes de clubes desportivos ou elementos que fazem parte destas direções que acabam por fazer parte destes corpos sociais, mas todos vamos percebendo que há aqui alguma ausência de dirigentes femininas neste contexto particular do desporto. A minha intervenção não é no sentido de dizer, fazermos aqui um extremismo, de feminismo, no sentido de dizer temos que ter mais mulheres neste tipo de ação, porque a verdade é que temos homens competentes e incompetentes, mas temos mulheres competentes e mulheres incompetentes. E, portanto, acho que há alguma coisa a falar aqui também sobre este papel. Dina, é a deixa perfeita para falarmos com uma dirigente que acredito que seja muito competente e, portanto, vou já passar a palavra para a Rosário Alves, presidente do Clube de Vela e Canoagem de Montargil, que tem um projeto muito interessante e, portanto, colocava-lhe essa questão. O que é que para si, o que é que a fez entrar neste mundo que supostamente é um mundo masculino? Bem, começo por agradecer, não é? De facto, ao presidente do PDJ dar-nos esta oportunidade e ao Miguel Rasquinho, que, como membro da diretora regional do Alentejo, nos observou e tem-nos acompanhado nestes últimos 2 anos. A resposta à sua pergunta, o que acontece é que nós chegamos a Montargil
E olhamos para uma Albufeira de 15 km e não havia um único desporto organizado verde, ou seja, que não fossem apenas as motas de água e os parques a motor. E é isso que nos motiva, a mim e ao meu marido, que acabamos de chegar de Lisboa a Montargil, para 2 momentos. O primeiro momento é desafiarmos a Escola Básica de Montargil. Se queriam lançar este projeto da vela e da canoagem na Albufeira. O diretor da escola olha para nós com um ar absolutamente... caíram do céu, caíram um bocado, mas estabeleceu o critério que foi escolher as 4 melhores alunas da escola para começar este programa. E, de facto, nós começámos essa atividade com elas e, durante 2 anos, damos-lhe a primeira resposta que uma pessoa que tira um curso de vela, que é a Carta de Marinheiro, que é a primeira diploma que se obtém quando se consegue começar a treinar vela independente. O segundo momento é o Presidente da Câmara de Pontessor sabe desta provocação, no bom sentido, que é uma provocação. Reparem, nós estamos em Montargil, que tem 3.000 habitantes, portanto terá talvez a população da Irias Garcia, de uma rua em Lisboa. Portanto, isto é verdadeiramente um desafio, porque a massa crítica não é no sentido pejorativo, é no sentido positivo, é muito pequena. A verdade é que o Presidente da Câmara de Pontessor sabe deste desafio, desta provocação no bom sentido, e desafia-nos então a começarmos o primeiro núcleo de vela no interior todo do país, que hoje estão a começar 2, não sei se conhecem, que é o de os municípios no norte, na barragem do Sor, estão a iniciar o processo para o segundo núcleo de vela no interior do país. Tem uma albufeira de cerca de 70 km à disposição deles e o grande projeto do Alqueva Moura, que após um processo também demorado, neste momento já tem o projeto inclusivamente lançado para uma plataforma também de estação náutica, relacionada também com a vela e canoagem. Portanto, se me pergunta isto, é exatamente porquê? Porque somos apaixonados pela vela e, portanto, no fundo, acabamos por olhar para a água e não existe essa atividade e, portanto, a resposta é porque somos apaixonados pela vela desde miúdos e, portanto, lançámos esse desafio. Rosário, agradeço, dou os parabéns, como é óbvio. Portanto, foi um desafio de criar um clube no interior, mas a minha questão ia no sentido, esse clube é liderado com um elemento do género feminino. E queria saber se, enquanto líder desse projeto, se eventualmente sente algum constrangimento, sente alguma dificuldade e como é que vê no interior a própria motivação de outras pessoas para assumirem projetos ligados ao associativismo. Não sinto qualquer dificuldade, pelo contrário. Nós entramos, o facto de entrar pela escola é entrar pela comunidade, é entrar pela base. A confiança das famílias demonstra-se pelo primeiro resultado e, portanto, há uma adesão em absoluto à minha própria pessoa pela confiança, não só do ter feito, do ter conseguido fazer, como também ter conseguido resultado. Portanto, não há, efetivamente... Juntaram o útil ao agradável. Juntámos o útil ao agradável. Muito bem, parabéns. E agora damos um salto até Gondomar. O Mário Santos, um jovem presidente do Gen Sport Clube, e também lhe fazia esta pergunta mais no sentido da juventude. É fácil encontrar jovens que queiram aderir, que queiram entrar neste mundo do associativismo? O que é que motivou a si, Mário, a entrar num projeto desta natureza? Eu sei que já tinha uma ligação ao clube, neste momento é o presidente da direção, gostaria também que partilhasse a experiência com todos os presentes e os que estão também online. Obrigado. Muito bem. Antes de começar, cumprimentar ao moderador, a ti, Luís, e a todos os meus colegas membros do painel, e agradecer também ao IPDJ este convite e ao mesmo tempo dar os parabéns por esta excelente organização, porque acho que é importantíssimo, de facto,
ouvir quem está no terreno, testemunhar de facto o que é que está a acontecer e, portanto, nada melhor do que este simpósio, se quisermos, para partilhar estas experiências. Respondendo à pergunta do Luís, eu por acaso há pouco estava a ouvir a intervenção aqui da colega do painel a referir que em Montargil, a população de Montargil era cerca de 3.000 pessoas. E fiz mentalmente um paralelismo com a população de Gens. Nós em Gens somos um lugar, pertence a uma freguesia, a freguesia de Foz de Sousa, Concelho de Gondomar, e nós em Gens temos cerca de 1.000 pessoas, 1.100 pessoas. Portanto, somos um lugar, temos 1.100 pessoas, Montargil é um concelho, tem 3.000 pessoas. E portanto é interessante este paralelismo. Mas para dizer também, e de encontro também àquilo que a minha colega do painel referiu, nós também em Gens, apesar de sermos um lugar e apesar de termos 1.000 e tal pessoas, 1.100 pessoas mais ou menos, também sentimos essa falta de massa crítica. Portanto, o que é que nos faz, enquanto líderes, dirigentes esportivos, enquanto líderes de uma organização, o que é que nos faz conseguir chegar a mais jovens? Acho que esse é o cerne da questão. E, portanto, num meio pequeno como é o nosso, somos um lugar, como disse, um lugar do Concelho de Gondomar, Distrito do Porto, mas que está, digamos que, afastado do centro urbano, o que nos faz, de facto, trazer mais jovens, mais juventude, mais massa crítica para as associações. No nosso caso, eu consigo eleger, dando, obviamente, a minha experiência pessoal, consigo eleger 2 ou 3 critérios, 2 ou 3 requisitos. O primeiro desde logo, é de facto o projeto. É importante que quem vem, quem nós convidamos, é importante que se sinta integrado no projeto, é importante que sinta confiança no projeto que estamos a liderar. Aquilo que nós hoje chamamos no fazer acontecer. Portanto, é importante nós passarmos confiança sobre o projeto que estamos a liderar, para que o jovem, neste caso, o potencial dirigente, se sinta confortável com aquilo que vem fazer. Depois, acho que é importante, em termos também daquilo que nós estamos a fazer na comunidade e na nossa organização, acho que é importante nós, de uma forma muito genérica, conseguirmos adaptar ao perfil do novo dirigente associativo. Eu, quando estou a falar em perfil, estou-me a referir essencialmente a um perfil das novas gerações. Portanto, nós neste momento estamos a passar por várias fases geracionais. Tivemos os millennials, agora temos a geração Z, portanto aquela geração que está a entrar agora está a ser agora da adolescência, portanto está agora a fazer 18 anos e, portanto, nós temos que nos adaptar a esse perfil de potencial dirigente associativo. Portanto, se nós, enquanto líderes associativos, conseguirmos criar ferramentas, criar mecanismos digitais e, ao mesmo tempo, criar também formas de adaptar a vida familiar, a vida pessoal, com aquilo que é a vida na comunidade, aquilo que é a vida associativa, acho que é um dos outros requisitos que faz trazer as pessoas para junto de nós. Um exemplo prático, e isto é o que nós fazemos atualmente. Sempre que há renovação da direção nos Gens, nós nos Gens renovamos a direção de 2 em 2 anos, nós sentimos, obviamente, necessidade de fazer este recrutamento. E quando eu vou ter com as pessoas, ou quando os meus colegas de direção também me acompanham nesse trabalho, nós sentimos necessidade, primeiro, de apresentar o projeto, como disse há pouco, de fazer sentir e de partilhar a confiança no projeto que estamos a fazer, e depois sentimos também necessidade de nos adaptarmos ao potencial dirigente associativo. Ou seja, nós sentimos necessidade de dizer, muito bem, tu vens para aqui, vens com um objetivo e vens fazer aquilo que consegues fazer dentro da tua disponibilidade horária. Se não conseguir fazer no pós-laboral, podes fazer no fim de semana. Se mesmo no pós-laboral não conseguir estar presencialmente, não conseguir estar fisicamente presente, nós damos-te ferramentas para que consigas fazer o trabalho associativo em casa. E hoje em dia é possível nós sermos dirigentes associativos e não estarmos 100% fisicamente. Portanto, não precisamos estar no local a prestar o trabalho associativo. E nós, nos Gens, por acaso, e trazendo também para aqui para a discussão, nós conseguimos criar um conjunto de ferramentas, implementar um conjunto de ferramentas digitais que fazem com que esta nova massa crítica possa também trabalhar
a partir de casa nos desafios e nas tarefas que a direção lhes propõe. A transformação digital é, sem sombra de dúvida, sem um dos grandes argumentos. Prevê-se que daqui a 20 anos todas as pessoas no mundo vão ser digitais. Portanto, é um caminho que está a ser percorrido. Eu gostaria agora de levar o debate para outra área. Tem a ver com o facto de... eu penso que a atividade do dirigente desportivo deve ser considerada de relevante interesse público. Nós, em Portugal continental, temos um diploma, portanto, que data de 95, é o Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário, e com base neste diploma, e aproveito também para dar uma nota, ainda este ano a Madeira lançou, portanto, em fevereiro de 2022, um novo Estatuto do Dirigente Desportivo, em que divide o dirigente desportivo em 3 áreas: do dirigente desportivo voluntário e dirigente desportivo profissional. E com base nesta premissa, eu, começando novamente pela Dina e aproveitando a experiência que tem, a minha pergunta é simples: que medidas é que vocês acham que poderiam ser adotadas para atrair e motivar as pessoas para o dirigismo desportivo? Já estou aqui a tentar construir um novo Estatuto de Dirigente Desportivo, aproveitando aqui as vossas ideias, para que se possa rapidamente entregar um diploma neste sentido. Sim, em primeiro lugar, termos conhecimento do que é que contém o atual diploma e percebermos até que ponto é que ele se encaixa ainda naquilo que são as realidades que temos hoje, não é? E quando falamos nas realidades que temos hoje, aquilo que eu sinto neste momento a analisar este fenómeno do associativismo tem a ver com uma falta de dados atuais que, na verdade, nós não temos. E muitas vezes acabamos por opinar com base naquilo que são as realidades que vamos conhecendo, com as realidades que vamos partilhando, mas sem dados muito concretos. Eu, enquanto investigadora, tenho alguma dificuldade, muitas vezes, em dar um parecer mais fidedigno, porque, na verdade, não temos dados atualizados sobre um conjunto de elementos. E esta questão do dirigismo é uma delas. Nós podemos ter alguma noção em termos daquilo que é o perfil do dirigente atualmente, não é? Mas a verdade é que será que ele corresponde àquilo que é a prática efetiva dos diferentes clubes e das diferentes associações que estão a operar. Portanto, esta questão do diploma parece-me interessante ser debatida e antes de o fazer, de reestruturar, de reformular, eu penso que, como em qualquer outra área, nós só podemos reformular quando temos um diagnóstico bem feito. Agora, este diagnóstico não pode ser à luz de tantos outros diagnósticos em outras áreas, não pode demorar anos e anos e anos a ser feito. Portanto, eu penso que há aqui um trabalho, de facto, concertado entre os diferentes organismos naquilo que é o levantamento real daquilo que se passa nos diferentes territórios do nosso país. Perceber o que é que está a acontecer, quantas pessoas estão envolvidas, que tipologia, quais são as motivações, quais são as expectativas e até perceber um bocadinho aquilo que são as razões de abandono dos antigos dirigentes. Qual a razão pela qual eles o fizeram? Muitas vezes centramos naquilo que são as razões pelas quais as pessoas estão motivadas para o dirigismo e eu penso que hoje este painel tinha como finalidade perceber como é que vamos atrair mais dirigentes. Mas já tentámos perceber o que é que levou tantos dirigentes a abandonar a atividade? A verdade é que nós temos uma essência natural por aquilo que é a nossa ação voluntária de nos envolvermos em qualquer coisa. A verdade é que me parece que hoje em dia a nossa sociedade questiona muito. Eu vou me envolver em qualquer coisa e ou fazemos um convite e a pessoa pergunta o que é que eu ganho com isso? Portanto, há aqui um sentido de partilha perante a comunidade que me parece que se está a perder. Há pouco, quando me perguntava sobre a evolução do dirigismo, eu penso que já tivemos aqui várias flutuações em termos de envolvimento do dirigismo. Portanto, neste momento, a minha opinião modesta é que para se repensar aquilo que poderiam vir a ser alguns ajustes ao atual diploma, teriam de passar por este levantamento de todos estes elementos para sermos mais assertivos. Mas com a tua experiência e com aquilo que tu já passaste, até pelos estudos que tens em termos académicos, consegues apontar medidas que eventualmente pudessem motivar as pessoas a ingressar por esta via do dirigismo desportivo? Tens alguma ideia? Bom, por um lado, clarificar-se exatamente o que é o dirigismo voluntário e o dirigismo profissional, não é? Aquilo que eu, em 22 anos de carreira enquanto docente, a primeira pergunta que todos nós fazemos aos nossos alunos é o que é que queres ser quando fores grande, não é? Portanto, estamos a falar de alunos universitários e perguntamos, ok, daqui a 3 anos, 4 anos, 10 anos, o que é que queres fazer?
E aquilo que tem sido as respostas constantes é na área do treino, seja do treino de modalidades, seja na área do fitness, que entretanto ganhou a proporção que todos nós conhecemos. Raramente eu ouço dizer um aluno ou alguém que estou motivado para trabalhar neste âmbito. E, portanto, eu penso que há algum trabalho a fazer, e esse trabalho a fazer, estou perfeitamente de acordo que ele deve surgir desde a base. Muito dentro da lógica do projeto da reciclagem. Muitos de nós, enquanto adultos, fomos educados em relação à reciclagem por via de quê? Daquilo que foi a informação que as nossas crianças começaram a trazer para dentro das nossas casas. Aquilo que foi o processo de divisão dos nossos resíduos em casa era porque tínhamos um polícia sinaleiro lá em casa a dizer atenção que o papel é para ali, atenção que o plástico é para ali. Portanto, acho que há aqui uma formação, um alerta que tem que começar a ser dado também desde a base, desde as escolas, naquilo que são estas novas gerações que estão para chegar e que vão dar continuidade ao trabalho que muitos dirigentes neste momento estão a fazer. Só uma pequena nota. Eu penso, aquilo que eu sinto também, à luz daquilo que é o funcionamento de muitas instituições, é que funcionamos por ciclos, e por ciclos por mandatos, e não por projetos. E a verdade é que a cada nova equipa que entra, parece que estamos sempre a recomeçar tudo de novo. E, portanto, todos nós sabemos disto, é mais uma vez o elefante que está no meio da sala, andamos sempre à volta dele, mas não conseguimos sair disto. Muito bem, portanto, há um trabalho de base que tem que ser feito e que eventualmente possa estruturar aquilo que deve ser depois a perspectiva de futuro. Sim. Eu aproveito agora para passar a palavra ao Mário e perguntar-te também, portanto, o que é que motivou a seres dirigente desportivo e se consegues encontrar motivações ou ideias para integrarmos eventualmente num documento que pudesse incentivar as pessoas a entrarem no mundo do dirigismo desportivo. Muito bem. A minha principal motivação para ter entrado, de facto, nesta vida associativa foi, ou é, para ter entrado e para continuar, porque eu acho que há aqui um ponto que é importantíssimo, mais do que motivar, é preciso também reter as pessoas. É preciso que as pessoas continuem, que entrem e que continuem a prestar esta ação voluntária em prol das suas organizações, das suas associações. Mas o que me motivou, de facto, numa primeira fase, numa primeira instância, foi o amor ao clube, o amor à terra, o gostar de fazer... A paixão, não é? A paixão, exatamente, a paixão. O gostar de ver o clube a crescer, o tal bairrismo que comentávamos há pouco também, de fazer alguma coisa pela minha terra. Isso foi, de facto, a minha primeira motivação para ter entrado. Obviamente que fui convidado, na altura, com 16 anos, fui convidado, e aceitei logo porque já acompanhava os Gens, já ia ver os jogos dos Gens, e, portanto, foi isso que me motivou a fazer parte desta equipa. Relativamente ao diploma que referes, eu tenho conhecimento que existe esse diploma, o Estatuto de Dirigente Associativo, desconheço a aplicação prática. Nós, desde que eu estou nos Gens, há praticamente 12 anos, nunca aplicamos na prática esse Estatuto, por desconhecimento, é verdade, ou por falta de promoção desse Estatuto, se quisermos. Mas aquilo que eu acho que, mais do que criar regras para que as pessoas se sintam motivadas acho que é importante criar um conjunto de mecanismos, não regras, um conjunto de mecanismos que permitam que as pessoas e as associações no seu todo consigam comunicar, consigam se conectar entre si. E acho que o exemplo do IPDJ, não é por estarmos aqui, mas acho que o exemplo do IPDJ enquanto organismo público é muito bom. Hoje em dia é muito bom, é fantástico e é de realçar. Hoje em dia, para nós conseguirmos fazer uma candidatura ao IPDJ, a um fundo, a um programa do IPDJ, podemos fazê-la de forma completamente digital. Não precisamos de ir à sede do clube, não precisamos de estar reunidos, podemos reunir os documentos, obviamente, podemos, digamos que em nossas casas, nos nossos domicílios, podemos perfeitamente fazer uma candidatura ao IPDJ. O caso do Reativar 2021 é um exemplo muito concreto e muito de realçar daquilo que é, ou daquilo que deve ser a atuação dos organismos públicos. Isto é, na parte digital foi criada uma candidatura que permitiu aos clubes fazer a candidatura e conseguir um financiamento para aqueles meses, para aqueles anos de pandemia, muito interessante. Portanto, eu acho que mais do que criar regras e mais do que colocar bullet points nos diplomas ou nos decretos de lei, acho que é importantíssimo nós
pegarmos nos bons exemplos e conseguirmos desburocratizar os organismos públicos. Acho que o IPDJ é de facto um grande exemplo daquilo que nós, enquanto jovens, porque repare, nós, enquanto jovens, e eu sou jovem, não estou a entrar na vida adulta, a vida adulta começa-se a entrar aos 18 anos, mas olhando para a geração Z, como falei há pouco, que está a entrar hoje na vida adulta, essa geração, da qual eu me sinto mais ou menos integrado, acho que ainda tenho alguns pontos dessa geração, nós queremos tudo para amanhã, queremos processos fáceis, queremos nos relacionar de forma também prática com as entidades, sejam públicas, sejam privadas, e acho que se nós conseguirmos encurtar o gap que existe entre os clubes, câmaras municipais, organismos públicos, acho que em alguns casos também pode ser uma forma de nós nos sentirmos integrados e de sentirmos que de facto alguém está a olhar para nós, que o nosso trabalho não está a ser em vão. Portanto, acho que esta forma de nós nos integrarmos em sociedade, clubes, associações, organizações, Instituto Português do Desporto e da Juventude, câmaras municipais, esta forma fácil, ágil e flexível de nos conectarmos, acho que é mais importante do que propriamente criar regras para serem forçosamente integradas. Obviamente que se conseguirmos juntar e fazer a tal contextualização do atual panorama do dirigismo associativo e conseguirmos um diploma que de facto vá de encontro ao atual perfil do dirigente associativo, porque esse diploma, sendo 95, de certeza absoluta que já está desatualizado. Portanto, se nós conseguimos fazer e medir este panorama, perceber qual é que é atualmente o contexto, com base também naquilo que é a realidade atual, acho que podemos integrar pontos como, por exemplo, a questão que eu acho que é muito importante e que por vezes nós sentimos também lá no clube, a questão de dotar os clubes de meios digitais, de equipamentos informáticos. Parece um clichê, mas não é. Se nós quisermos evoluir para o panorama digital e se os clubes não estiverem dotados dessas ferramentas, não conseguimos, obviamente, implementar estas estratégias. Portanto, acho que é importante nós percebermos, de facto, se todas as associações estão dotadas de equipamentos informáticos. Quando falo de equipamentos informáticos, estou a falar não só de computadores, estou a falar também de ligações à internet que sejam estáveis, que permitam fazer conferências, que permitam que os sócios, os atletas, possam estar, de facto, ligados e conectados também à internet. Acho também que, a nível de diploma, um ponto que eu vejo no meu caso, um ponto que eu acho que está no diploma de 95 é, digamos que, a relação do trabalho voluntário com o trabalho profissional. Muitas das vezes o trabalho voluntário mistura-se com o trabalho profissional e se houver uma clarificação do número de horas que cada pessoa pode, de facto, dar como contributo para o trabalho voluntário, era importante, e as empresas também, as empresas e os organismos... Essa questão está prevista no diploma, só que simplesmente não é implementada. Certo. Nós estávamos a comentar há pouco, eu soube disso por um diretor do GENS que entretanto entrou na direção e me perguntou isso. E eu de facto disse-me, não faço ideia o que é que isso é, mas depois fui pesquisar e de facto está previsto em regulamento, mas não é aplicável, não é implementado na prática. Portanto, acho que seria importante, de alguma forma, primeiro medir a realidade atual do panorama do contexto associativo e só depois criar este tipo de regras ou este tipo de sugestões, se quisermos, para implementar e para colocar nesse tal diploma que pode vir a ser atualizado. Ok, obrigado, Mário. Eu colocava também este desafio à Rosário. Que medidas motivacionais que eventualmente enquadra num futuro diploma ou que eventualmente possam ajudar a trazer mais gente para este mundo de dirigismo desportivo? Olha, Luís, eu vou ser sincera, não sei se consigo ajudar a responder relativamente ao diploma, que não o conheço. Agora, basta olhar para mim e ver que uma das grandes preocupações que eu tenho há 2 anos é preparar futuros dirigentes desportivos naquele clube, como é óbvio.
porque eu estou a prazo, como é, basta olhar. Portanto, e intervimos, portanto, o que eu lhe vou responder é a nossa experiência. Até que ponto essa experiência depois é possível ser formatada do ponto de vista institucional, com outro formato de diploma, com outro formato com contributos para um diploma, eis a questão. Apenas um parênteses, portanto, eu não sou desta área do desporto, nada, rigorosamente nada, portanto, fiz toda a minha carreira profissional na área de gestão de projetos, não tenho experiência nenhuma em termos de desporto, a única coisa que tínhamos era a paixão, não pela terra, porque nós somos Lisboa, portanto, caímos em Montagil, mas a paixão pela vela. E a competência? Diga. A competência? Isso agora. Pronto, portanto, o que é que nós fizemos? O que nós fizemos, temos, no fundo, 3 grupos. As chamadas pessoas com mais ou menos a minha idade, que somos efetivamente hoje os dirigentes do clube nas várias áreas, técnica, da formação, etc. Depois temos um grupo intermédio, que já está na lista para serem os futuros, porque nós até dia 19 de dezembro vamos ser substituídos, e um grande objetivo, que foi, nesta escola de vela, preparar miúdos que a certa altura começaram a fazer a diferença. Portanto, eles têm uma formação que é longa, em termos de vela, com todas o respeito pelo futebol, que é chegar ao clube e jogar à bola. A vela é uma atividade extremamente complexa. Só ao começar a atividade exige cerca de 25 minutos para ir buscar todos os materiais, pôr as embarcações na água, aparelhar uma embarcação, são cerca de 20 a 25 minutos. Os cursos de iniciação, aperfeiçoamento e treino, fizemos esses cursos e quando fazemos a avaliação começam a salientar-se miúdos com claramente uma capacidade diferenciada para serem futuros dirigentes. Nesse aspecto, é a minha experiência que consegue começar a perceber isso. E são imediatamente promovidos a monitores. Essa promoção a monitores dos que estão a entrar dá efetivamente alguma importância a quem, fazendo estes cursos, é escolhido, selecionado e passa a ser monitor. A fase em que estamos, portanto, dos que estão na fase intermédia que nos serão a substituir, são pessoas que, também apaixonadas, em regime de voluntariado todos, pós-laboral, ao sábado e ao domingo, apenas fazemos vela. Okay? Só ao sábado e ao domingo. O que é que eu fui desafiar? Eu fui desafiar por experiências conhecidas fora de Portugal, que é o seguinte: os miúdos que são chamados a uma atividade esportiva como estes monitores, com responsabilidade, têm uma espécie de uma escala e, como são 6, de 6 em 6 sábados, estão de serviço aos pequeninos. Eles, em alguns países que eu conheço, e a experiência é através da família, dos netos, adquirem créditos por serem monitores. Ou, por exemplo, se são chamados a arrumar a biblioteca da escola. E se candidatarem a arrumarem a biblioteca da escola, têm créditos. Esses créditos vão a uma plataforma nacional que lhes vai permitir angariar créditos ou para diminuição de propinas na universidade ou para outro tipo de dividendos que possam vir a ser remunerados, não financeiramente. Porquê? Porque os miúdos com 14, 16 anos não podem entrar no mercado de trabalho a ser remunerados. Então eu fui desafiar a escola de Pontessor, não tão ambiciosa, porque tinha receio de institucionalmente e juridicamente isso não ser permitido em Portugal, mas para os cativar através da possibilidade que havia no meu tempo e que penso que pode acontecer, é as próprias reuniões de professores no final do ano, em que as notas às vezes pendem para um 3 ou para um 4, os que são monitores de vela à quarta e à sexta-feira serem eventualmente remunerados desta forma. Portanto,
Isto não tem forma de cabimento neste momento, acho eu, jurídico-constitucional. Eu não conheço bem, eu desafiei a escola para isto, como também esta questão da plataforma, que funciona, eu posso dizer que funciona num país asiático, em Singapura, portanto, é evidente que... mas, de qualquer maneira, eu acho que são sinais, não é? São sinais, são luzes que estão... e que, eventualmente, podemos dizer que sim. Pronto, agora como lá chegar, é essa questão. Pode ser. Acima de tudo, é uma estratégia que resulta, e a melhor estratégia é mesmo essa, é a que resulta. E, portanto, independentemente da dificuldade, nós temos que encontrar sempre estratégias que nos possibilitem atingir os resultados. Eu acrescentava, e dando se calhar resposta, isto foi uma ideia que me surgiu no âmbito da intervenção da Dina, que se calhar não era de todo despiciente criarmos um registro nacional de dirigentes desportivos associativos, portanto, haver uma plataforma onde pudesse haver um cadastro que podíamos, inclusive, até ligar depois com esta questão dos créditos, não só a esse nível, mas também a outros níveis, na questão do trabalho. Exatamente. Mário, queres intervir? Deixa-me só dizer... Que eu tenho depois aqui um último desafio para vos lançar. Só para complementar aquilo que... A Rosário Alves, exatamente, referiu. Eu acho que mais importante do que propriamente haver a necessidade e a obrigação de atualizar o tal diploma, o tal estatuto, que sabemos que, apesar de eu desconhecer, sabemos que está desatualizado, porque já é de 95, acho que é importante que cada clube tenha as suas próprias estratégias. Aquilo que eu disse há pouco, como é o caso do Clube de Remo de Montargil, de Vela, desculpa, de Montargil, tem a sua própria estratégia. Acho que é importante que a tutela, portanto, que o Estado, enquanto promotor do desporto e do bem-estar, tenha a preocupação de capacitar e dotar os clubes com este tipo de ferramentas, com este tipo de estratégias. E quando eu digo estratégias, e há pouco foquei-me só na parte de recursos físicos, mas também na parte de recursos humanos. Portanto, criar formações, dotar as pessoas... Programas de apoio, exatamente. A vantagem aqui, Mário, se me permites, é que tudo isto, se for articulado e se vier de um patamar superior, tem tendência a melhorar o trabalho dos clubes, porque nós já conseguimos ver diversos clubes a adotarem estratégias que vão neste sentido e que são bem sucedidas. Aqui o objetivo seria tentar uma articulação global para que tudo isto pudesse funcionar em escala, ok? Eu tenho aqui um último desafio para vos lançar e vou começar agora pelo Mário, que é o seguinte: consegues perspectivar o clube e o dirigente desportivo do futuro? Como é que tu idealizavas o clube e o dirigente desportivo do futuro? Ora bem, essa é uma pergunta que já estávamos à espera, obviamente, mas é uma pergunta que nenhum de nós, de certeza, vai ter a mesma resposta. Eu acho que, de uma forma muito generalista, o dirigente desportivo, o dirigente associativo do futuro deve ser alguém com uma preocupação, e vou voltar a falar na palavra que se calhar mais tenho usado, deve ser alguém com uma preocupação totalmente digital. E nós hoje vemos que, e dando novamente o caso da associação que represento, do clube que represento, nós hoje, praticamente todas as funções que fazemos têm uma componente digital. Portanto, utilização, seja a nível de redes sociais, seja a nível de plataformas de inscrições, seja a nível de candidaturas a programas de financiamento, seja a nível de reuniões virtuais que também fazemos, porque temos que dotar o clube dessas funcionalidades, até para não, como disse há pouco, para haver cada vez mais a distinção entre o horário laboral, o horário familiar e o horário desportivo. Portanto, eu acho que deve ser alguém que tenha, obviamente, uma disposição para o digital. Se nós tivermos dirigentes associativos que não tenham esta predisposição para o digital, dificilmente a associação vai ter sucesso. Temos que ter, de facto, temos que ter pessoas que consigam dominar as novas tecnologias, que consigam entrar num computador e fazer uma inscrição, no meu caso, na Associação de Futebol do Porto. Temos que ter alguém que consiga fazer uma ficha de jogo, temos que ter alguém que consiga comunicar com as instituições, portanto, deve ser alguém que esteja efetivamente preocupado e com predisposição para o digital. Depois, acho que, não descurando, obviamente, a preocupação com o digital, acho que deve ser também alguém que tenha uma preocupação por fazer acontecer. Isto significa que, no meu caso pessoal, se quisermos, nós estamos inseridos numa pequena comunidade
muito bairrista e, portanto, nós também temos uma contribuição muito grande para essa comunidade. Portanto, a comunidade sente os Gens, a comunidade sente que nós estamos lá por um motivo e, portanto, eu que sou o diretor dos Gens, devo continuar a preocupar-me com a comunidade que represento. Deve continuar a haver um sentimento muito grande de pertença ao lugar que eu pertenço, ao lugar que eu represento. E isso, o digital não vai conseguir, obviamente, fazer milagres. Essa é uma preocupação social, é algo que deve estar intrínseco às pessoas e, portanto, no meu caso, nestas pequenas localidades, acho que o dirigente associativo do futuro deve continuar a ter esta preocupação social com as pessoas, com aquilo que representa, com a comunidade que representa. E, por fim, acho que o dirigente associativo do futuro, e aí eu gostaria de fazer também, se calhar, um paralelismo com aquilo que os organismos públicos representam, e vou falar novamente naquilo que falei no início da minha intervenção. Acho que deve ser, o dirigente associativo do futuro deve ser alguém também que tenha preocupações em relacionar-se com as instituições públicas, seja câmaras municipais, seja juntas de freguesia, seja o Instituto Português do Desporto e da Juventude, porque só assim é que faz sentido. Nós, obviamente que procuramos fontes alternativas de receita e de financiamento, mas sabemos perfeitamente que sem estes subsídios públicos dificilmente as associações têm sucesso, dificilmente as associações estariam de pé. Portanto, acho que deve também existir, ou continuar a existir, uma preocupação que em alguns casos até deve ser mais acentuada com estes organismos públicos, seja juntas de freguesia, no patamar mais basilar, câmaras municipais, Instituto Português do Desporto e da Juventude e, por fim, o Estado. Portanto, acho que, elegendo, se quisermos, estes 3 requisitos, acho que deve ser alguém preocupado com o digital, alguém preocupado também com o social, com a comunidade que representa e, por fim, alguém que também continue ou que possa acentuar a comunicação, a ligação com os organismos públicos, desde as juntas de freguesia até o patamar mais elevado do Estado. E, obviamente, que esta ligação deve ser de associações para organismos públicos e de organismos públicos para associações. Portanto, resumi a minha intervenção nestes 3 resumindo em 3 palavras, Mário: digital, social e network. Eu agora colocava este desafio à Rosário no sentido de como é que a Rosário gostaria de ver este clube daqui a 10, 15 anos? Eu acho que estas 3 questões que foram colocadas, para mim, são 3, também acentuo. A primeira, o digital, considero que já faz parte do nosso cotidiano, portanto, eu nem sequer admito que essa situação não esteja completamente no cotidiano de um dirigente. A questão da comunidade, acentuá-la, é assim, lá está, eu tenho tendência sempre a ir para o exemplo, não é? O que é que nós fizemos? Nós demos um curso intensivo aos pais, sábados e domingos desafiámos os pais para eles passarem a fazer, porque foi intensivo, portanto 2 fins de semana, e eles passaram a vir, não só transportar os filhos para a atividade, como a fazer a atividade com eles. Portanto, esta questão da comunidade é fundamental, ela estar a viver o mesmo projeto, porque se os pais veem os filhos felizes e participando inclusive na atividade com eles, naturalmente que os mesmos filhos terão sempre tendência também a manter-se e a ser potenciais dirigentes. A terceira questão, eu estou a tocar nas suas questões porque acho que são muito pertinentes, não é? São realmente, que sintetizou em network, também parece quase óbvia, não é? E é engraçado, eu com a IPDJ, a maneira como me tive relacionado com a IPDJ, lá está, mais uma vez, era convidá-lo a vir fazer a atividade. Portanto, não só visitar, portanto, que é um projeto que nós temos, que é o projeto Dar a Conhecer. Então, esse projeto é dar a conhecer à comunidade toda de Pontessor, Montagil é freguesia, não é concelho, é um projeto chamado Dar a Conhecer, que não só traz
o Conselho todo, desde as pessoas que estiveram hoje com 92 anos na origem da construção da Albufeira, até aos pais, os avós. E aí, de facto, no caso do IPDJ, no fundo foi a mesma coisa. E o que acontece, por isso é que eu disse, o Miguel Rasquinho observou, porque foi lá. Porque foi recebido com uma estrutura e uma organização que ele disse, ok, vamos apoiar este clube. Portanto, agradecendo sempre isso. Okay. Obrigado, Rosário. E agora também lançava esta perspectiva à Dina. Que contributo é que o meio académico poderá dar para a construção deste clube desportivo e dirigente desportivo do futuro? Okay. E a pedir intervenções rápidas para termos uma última ronda de 1 minuto para cada um para fazerem as observações finais, está bem? Ok, portanto, eu sintetizaria no seguinte. Um dirigente associativo mais competente do ponto de vista das competências da área da gestão. E quando estamos a falar de gestão, estamos a falar desde a área das finanças, economia, marketing e por aí em diante. É claro que pode ser difícil este trabalho, é moroso, mas eu penso que esta aposta em termos de formação é urgente e necessária. Pensarmos também num dirigente do futuro com uma perspectiva de menos dependência financeira daquilo que são as suas entidades superiores. Isso implica dotá-lo de conhecimento, nomeadamente na área da gestão. Aquilo que é olhar para estas organizações numa perspectiva mais complexa, dinâmica e de prestação de serviços para várias ligações à comunidade é um bom exemplo em muitos clubes que nós temos espalhados pelo nosso país e eu penso que muito do nosso trabalho pode vir também daquilo que é olhar para os bons exemplos e torná-los mais públicos, porque eu sou muito adepta de que energia positiva alavanca energia positiva, porque muitas vezes algumas mentalidades ficam reféns daquilo, eu não faço porque não tenho dinheiro, eu não faço porque não me dão oportunidade. Bom, mas se calhar temos outros casos onde isso aconteceu. O exemplo é contagioso, não é? Exatamente. Depois, um dirigente associativo que procura sinergias. Muitas vezes o estar centrado naquilo que são os seus limites, não é? As suas dificuldades é uma barreira a ir ao vizinho, bater à porta e perguntar, olha, e se juntamente, clube com clube, pudéssemos partilhar aqui um conjunto de recursos? A verdade é que estamos a falar de um associativismo que muitas vezes é movido não só pela paixão, mas por aquilo que é também algum egoísmo, eu diria, não sei se será a palavra mais adequada, mas daquilo que é o meu clube e, portanto, eu não vou partilhar nem dividir com outro clube. Portanto, há um trabalho cultural a fazer também neste sentido. Depois, eu via este dirigente do futuro ser alguém para o qual temos que dar responsabilidade também em relação às suas competências. Não é pelo facto de trabalharmos em regime de voluntariado que não temos que saber quais são os limites e quais são os nossos deveres, as nossas obrigações e sermos responsabilizados também por isso. A verdade é que o estarmos em trabalho de voluntariado não nos dá toda a liberdade de fazermos o que queremos, porque na verdade estamos num trabalho de responsabilização pública. Diria também que este dirigente do futuro era muito importante que fosse inteligente emocionalmente. Várias competências de inteligência emocional, nomeadamente liderança, capacidade de comunicação, capacidade de empatia, e isto liga para aquilo que é um clube que eu gostaria de ver no futuro, um clube mais equitativo do ponto de vista daquilo que é o seu envolvimento entre homens e mulheres, mais equitativo em relação à partilha de opiniões e de valores, e via também um clube do futuro mais atento àquilo que são as necessidades das regiões e menos atentos àquilo que são as vontades e ideologias próprias daqueles que estão naquele momento a dirigir aquele clube. Era este o clube que eu gostava de ver no futuro. Gostei e lanço-te um desafio. Vamos construí-lo. Vamos lá. 30 segundos agora para uma nota final. Ia-vos pedir que pudessem dar uma mensagem aos dirigentes esportivos que estão a assistir a este simpósio, mas também para aquelas pessoas que não são dirigentes esportivos e que eventualmente isto é quase um voto político, mas gostava que em 30 segundos conseguissem sintetizar uma mensagem para os dirigentes esportivos e para aqueles que eventualmente ainda não entraram neste mundo e que o pudessem fazer. Portanto, Mário, vou começar novamente por ti, depois finalizo com a Rosário. Vamos à Dina a seguir. Deixa-me só fazer aqui um parênteses para tu há pouco rápido, utilizaste uma expressão que eu gosto, o networking, e eu
foquei-me só, quando referia nos aspectos a considerar para o dirigente do futuro, foquei-me só no networking com organismos públicos, com entidades públicas, mas também é importante, obviamente, que seja alguém que tenha preocupação com entidades privadas, com as tais parcerias, com outros clubes, isso também é importante, só esse parênteses. O que é que, para terminar, o que é que posso dizer? Eu não sei se sou o melhor exemplo para falar neste caso, mas porque eu já faço parte dos Genhos há 12 anos, e estar há 12 anos ligado com uma associação nem sempre é fácil, todos temos a nossa vida familiar, todos temos a nossa vida pessoal, e por vezes é muito difícil sabermos distinguir e perceber onde é que acaba uma e termina a outra. Portanto, onde é que acaba uma e começa a outra. Portanto, isso por vezes é muito difícil fazer esse distanciamento e essa percepção, mas dando obviamente uma mensagem de motivação, se calhar contaria muito rapidamente a minha história. Eu comecei... 30 segundos. Eu comecei... vão ser 30 segundos. Eu comecei como diretor dos Genhos há 12 anos, com uma ambição de recriar o futebol de formação no clube. Os Genhos era um clube que só tinha futebol sénior, de um lugar, já falamos há pouco, que só tinha futebol sénior, e em 10 anos, ou em 12 anos agora, é um clube que tem 15 escalões, desde sub-7, petizes até veteranos. É um clube que tem mais de 300 atletas, estão mais de 400 pessoas envolvidas com o clube, e portanto esta é a história que eu posso passar. Nós, se estamos ou se queremos enverdar pelo dirigismo associativo, devemos enverdar com um propósito, com um fazer acontecer, contribuir para a sociedade. E acho que a minha história é de alguma forma um exemplo disso. Obviamente que eu não fiz nada sozinho, nem nenhum de nós faz nada sozinho, só com uma grande equipa e com uma grande vontade de fazer acontecer é que conseguimos, mas acho que, como mensagem final, o entrar para o associativismo, o ser dirigente associativo, deve ser feito com um propósito. Deve ser feito com um propósito de fazer acontecer e contribuir para as comunidades que nós representamos. Muito bem, Mário, obrigado. Passo agora a palavra à Dina. Bom, 30 segundos não dá para muito, mas... Pela capacidade de síntese. Eu sei. Só dizer que eu penso que a essência do associativismo está... E aqui a pergunta é como incentivar as pessoas a participar neste tipo de ação. Eu penso que aqui a essência está naquilo que é querermos fazer a diferença na vida de alguém. Aquilo que vamos ouvindo, que vemos na vida associativa é, a dada altura, todas as equipas frustradas e chateadas, e porque é que eu me meto nisto, e no ano seguinte lá estão elas outra vez. Porquê? Porque na altura onde há encontros, onde há eventos, onde se olha para o rosto daquelas crianças e dos pais daquelas crianças e daquelas comunidades, percebemos que todas as equipas que estão em bastidores, que fazem um trabalho muito ingrato e invisível, no sentido de comentários muitas vezes não tão agradáveis, a verdade é que o incentivo passa um bocadinho por aqui, ou seja, é outra forma de nós ganharmos a vida, não numa perspectiva monetária, mas naquilo que é um sentido de realização pessoal. E, portanto, nem toda a gente o valoriza, é certo, mas talvez incentivarmos as nossas novas gerações nessa perspectiva, porque falávamos há pouco naquilo que é o currículo paralelo, àquilo que é o currículo formal, académico, e a verdade é que eu penso que estamos a trabalhar algumas instituições já nessa perspectiva. Eu, por exemplo, recomendo muito aos meus alunos, logo no primeiro ano de licenciatura, desafiando-os para a seguinte pergunta: já fizeste o teu currículo? A maior parte deles não fizeram e perguntam-me: mas porquê? Estou no primeiro ano da licenciatura. E a verdade é que essa pergunta é feita no sentido de dizer, temos o currículo formal, mas temos um conjunto de ações que a seguir vão mostrar aos outros quem tu és. E o quem tu és pode passar por este envolvimento neste tipo de ações. Muito bem, concordo em absoluto. Rosário, dou-lhe a oportunidade de finalizar. Também muito simples. O que eu posso dizer a quem está nestas direções dos clubes é que acreditem no que fazem e tentem que as pessoas que trabalham convosco também acreditem. Para isso é preciso tolerância na vida, ou seja, tolerância naquilo que se faz. É uma forma muito prática de dizer as coisas, mas na realidade
É isso, é acreditar, fazer com que as pessoas acreditem e usar uma componente de tolerância na vida, tolerância na atividade, tolerância na forma como se relacionam, quer com os miúdos, quer com a atividade. Há um aspecto que eu considero que é transversal a tudo, e que, no nosso caso particular, eu penso que é importante chamar a atenção. As autarquias são fundamentais na infraestruturação dos equipamentos para que os bons equipamentos também sejam motivo de orgulho de quem está nestes projetos. E esse é um aspecto que eu foco, porque me penso que é muito importante tê-lo em conta. Obrigada, Luís. Muito obrigado pelas palavras. Agradecer o vosso contributo, pedir-vos desculpa eventualmente por alguma pressão que tive. Só superámos, portanto, temos os 5 minutos de tolerância académica e foi o que utilizámos. Dizer-vos que eu encaro o associativismo como uma escola de vida, uma escola de valores, e acho que os dirigentes esportivos são pessoas que podem fazer a diferença, podem marcar a diferença. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas: as que observam o que está a acontecer, as que criticam ou questionam o que está a acontecer e, efetivamente, as que fazem as coisas acontecer. É desta forma que eu encaro o dirigente desportivo do futuro, pessoas que fazem as coisas acontecerem. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado a todas as pessoas que assistem a esta sessão lá em casa e, mais uma vez, parabéns, IPDJ. Obrigado.